Estamos chegando com os donos da bola para todo o estado do Rio Grande do Sul, pela Band TV Canal 10. Chove em Porto Alegre nesse momento, né? E a gente vai trazer todos os detalhes da dupla Grenal nesta semana. Uma semana com notícias dentro e fora de campo. Na Central Band do Esporte, o Gonçalo Cirne Lima vem com o seu destaque inicial. Boa tarde, Gonçalo. Tudo bem, Chico? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Dorival Júnior deve ser o novo técnico do Palmeiras. E no Vasco, o ex-técnico do Grêmio, Enderson Moreira, deve ser contratado. Participe conosco, mande a sua mensagem. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, Chico? Boa tarde, Roberto. O pessoal pode participar através do nosso Twitter, @donosdabola_RS, ou acessem a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabola@band.com.br. Por causa dos incidentes do último domingo, o Grêmio suspendeu a torcida geral por tempo indeterminado. Foi do local onde ficam esses integrantes, né, dessa organizada, que também partiram as ofensas ao goleiro Aranha dos Santos. O departamento jurídico do clube trabalha para livrar o Grêmio de uma punição severa no julgamento que acontece nesta quarta-feira. O jogo entre Grêmio e Bahia acontecia normalmente quando torcedores gremistas começaram a entoar tradicionais cânticos de provocação ao Inter. Músicas que contêm termos de cunho racista. Cor não quer dizer nada. O que quer dizer muito é caráter. E eu acho absurdo que ainda algumas pessoas se manifestem dessa forma. Parece que propositadamente querem prejudicar o julgamento de quarta-feira. Que gremista é esse? Que torcedor é esse que vem no estádio para prejudicar o seu clube? O episódio deixa os dirigentes ainda mais preocupados. É um componente extra na denúncia contra o Grêmio no julgamento desta quarta-feira. Já o clube se defende alegando que sempre tomou as medidas necessárias para coibir o racismo. Por exemplo, antes de enfrentar o Bahia, o Grêmio promoveu uma campanha de conscientização. Foi uma das alternativas encontradas pelo clube após as ofensas ao goleiro Aranha dos Santos durante a partida pela Copa do Brasil. 5 pessoas que participaram dos atos racistas foram identificadas. 2 delas eram sócias do Grêmio. A ação de 5 torcedores ou de 10 torcedores não é representativa dos 40 mil gremistas que estavam dentro da Arena Porto Alegrense na última quinta-feira. Acreditamos que essa identificação desses torcedores vai servir para robustecer e ratificar esse comprometimento do Grêmio no combate ao racismo. Se houver um julgamento de natureza justa, nós entendemos que isso deve pesar para atenuar a aplicação de algum tipo de penalidade em relação ao Grêmio. Em nota oficial, o clube anunciou a suspensão de qualquer atividade da torcida geral do Grêmio. A medida foi tomada pelo Conselho de Administração. Elas não terão mais direito à compra de ingressos privilegiados. Compra ingresso e entra, mas não poderá se manifestar enquanto torcida organizada. Não terão mais o direito de uso da sua forma de torcer e marca no estádio. A geral do Grêmio foi criada em 2001 e se tornou uma referência nacional no modo de torcer, principalmente por causa da avalanche. Mas os constantes casos de indisciplina, com brigas generalizadas e provocações, acabaram com a paciência da direção. Os atos racistas podem gerar diversas penas ao Grêmio no STJD. O time pode ser excluído da Copa do Brasil, perder mandos de campo, jogar com portões fechados ou receber uma multa em dinheiro. É uma minoria, mas o problema é que essa minoria eles acabam julgando geral. Então todos os torcedores que vêm ao estádio, que vêm com os filhos, vêm com os familiares, eles vão ser julgados por isso também, por fazer parte da torcida, porque aqui tudo é o Grêmio. A gente tem duas questões aí. O Grêmio tem esse julgamento amanhã, 2 da tarde no STJD, e dificilmente vai escapar de uma punição no âmbito desportivo. E tem a medida severa ou drástica, como queiram, que o Grêmio tomou em atitude, através do Conselho de Administração, em suspender a geral do Grêmio. Essa última medida, ela ocorre porque a geral do Grêmio provocou um estopim diante de tudo que vem fazendo. Como o presidente Fábio Koff disse, que torcedor é esse? Um legítimo boicote, né? Uma sabotagem contra o próprio clube
que alguns integrantes dessa torcida promoveram no último domingo, diante de toda essa circunstância que o Grêmio vive, entoar cânticos racistas. Não apenas isso, né? A geral do Grêmio, que não recebe mais subsídios que recebia em outras gestões, claramente vem protestando contra o clube. Seja virando de costas quando o clube faz um gol, quando o seu time faz um gol. Torcedor, imaginem só, o torcedor do time vira de costas quando o time faz um gol. Sabe que torcedor faz isso? Torcedor que não está preocupado com o time, não. Está preocupado com outras questões. A gente sabe, os seus líderes, através de facções rivais, promoviam brigas, disputas, discussões, cometiam crimes dos mais variados, eram presos e viravam notícia, não pela torcida, não pelo modo bonito de torcer que a geral fez durante todos os últimos anos. A geral do Grêmio, ela perdeu a sua razão de ser. E aí, com isso, o Grêmio teve que tomar uma punição, a qual eu saúdo e muito. Uma pena que tenha ocorrido apenas agora. Mas, felizmente, a geral do Grêmio está banida por tempo indeterminado. Eu sei que tem gente de bem lá dentro. Só que, infelizmente, se você está lá dentro, você tem sido conivente também com o que tem ocorrido. Eu lamento ter que dar razão para essa quase extinção da geral do Grêmio. Lamento ter que dizer que o Grêmio tem que ser punido amanhã no STJD por ter sido conivente por tanto tempo com ações racistas na sua torcida. E lamento simplesmente ter que estar prostrado aqui esperando o que vai acontecer. Sobre a geral do Grêmio, e a referência que tu fazes, Chico, ela é importante. Eu não estou feliz que a geral do Grêmio acabou. Essa geral que tantos problemas criou nos últimos tempos. Eu fico triste por lembrar o que ela foi lá atrás. No começo da década de 2000, 2004, 2005, a geral do Grêmio, ela inventou uma nova maneira de se torcer no Brasil. Ela ensinou o Brasil a torcer no futebol. Tinha outro nome, Alma Castelhana. Ensinou o Brasil a torcer, inclusive a torcida do Inter a torcer. Porque a Guarda Popular, ela foi inventada pós-geral do Grêmio para torcer mais ou menos parecido. A ideia é aquela da torcida argentina. Eu lamento, porque se aquilo lá do começo continuasse, quando era uma torcida sem fins políticos, se fosse assim até hoje, o Grêmio estaria muito melhor do que está. Aí sim, a geral faria diferença. A geral hoje, ela está fazendo diferença, mas para o negativo. Por causa dela, o Grêmio vai ser punido. Tu sabe que essa é uma questão delicada, Chico, porque eu defendia a ideia de que o Grêmio não deveria ser punido, ou pelo menos achava que o Grêmio não seria punido antes do episódio de domingo. Isso, evidentemente, se tornou um agravante, né? Certamente vai interferir na decisão do STJD, que vai também aproveitar o momento e usar o Grêmio como um exemplo, tá? E convenhamos, o STJD também tem um descritério que é fantástico. Se analisarmos o histórico do STJD, tem algumas punições incompreensíveis. Porque o julgamento não é apenas técnico. Sabemos que ele não é apenas técnico. E aí é que o Grêmio pode ser prejudicado. Nós tivemos um julgamento que um jogador, Petros, agrediu um árbitro e houve quem votasse 4 jogos e houve quem votasse 180. Sim, e ele pegou 6 meses, né? Do 8 a 80. Pegou 6 meses e já pode jogar com efeito suspensivo. Isso aí. Né? O clube, ele não tem o poder de polícia. Lamentavelmente, o clube não tem o poder de polícia. O que ele pode fazer? O máximo é excluir do seu quadro social e impedir, havendo a identificação, que os mesmos ingressem na arena. Né? Que é o que o Grêmio está fazendo ou tentando fazer. Então, eu coloco o seguinte, o Baldasso, eu tenho que dar minha opinião não pensando no baderneiro, eu tenho que dar minha opinião pensando no cara do bem. É justo que o torcedor que desembolsa uma quantia que hoje é considerável para ser sócio do Grêmio, ele seja impedido de comparecer, porque uma punição do Grêmio levará ao torcedor do bem o mesmo patamar de punição de quem cometeu uma infração. E isso é injusto. Aí entra a velha regra que os bons pagam pelos maus. Mas é que não pode ser assim. Sabe por que os bons pagam pelos maus? Porque a justiça é falha. Porque se não fosse, o bom não pagaria pelo mal. O mal pagaria pelo que fez. Eu discordo, Ribeiro Neto, pelo seguinte, porque por que a geral do Grêmio foi punida por cantar Macaco Imundo no jogo no último jogo? Foi a primeira vez que ela cantou? Não. Há quanto tempo quanto tempo nós estamos dizendo que isso é racismo? Por que a direção do Grêmio não tomou uma posição em relação a cânticos racistas antes? A direção foi conivente. E se foi conivente, o Grêmio tem que ser punido, Daniel. Se o Grêmio foi conivente, o Grêmio tem que ser punido. Ele vai ser punido por ter sido conivente. Ele vai ser punido por ter sido conivente. Agora, eu tenho que pensar no torcedor que vai e torce. Esse realmente está prejudicado. Esse torcedor, ele não pode sofrer a mesma punição de quem comete um ato. Porque o racismo é crime, ele não tem que ser julgado pelo STJD, ele tem que ser julgado pela justiça comum. E o clube que está fazendo todas as medidas que não tem nada a ver com isso, que está jogando futebol dentro de campo, vai ser penalizado por causa da sua torcida, ou por poucos torcedores.
torcedores. Vocês todos estão com a razão, né, nos pontos que vocês estão elencando. Só que o problema é que, é verdade, esse cântico ele é histórico. Não? Corriqueiro. Corriqueiro, né? Por que agora está sendo levado em consideração? Porque, primeiro, o mundo mudou. A intolerância, o racismo aumentou, né? Exatamente. Então, e pontualmente o que aconteceu no último domingo é porque está linkado ao que aconteceu na última quinta-feira. E foi uma clara provocação, né, Ribeiro? Também isso, mas infelizmente, aqui nós somos leigos, né? Estamos tentando imaginar o que vai acontecer por uma questão de experiência que a gente tem também e de um conhecimento de como são feitas as coisas lá no STJD. É óbvio que o julgamento será político. Eu também acho. Não técnico, né? Não, será político por quê? Porque, infelizmente para o Grêmio, duas coisas estão acontecendo. Há um clamor nacional. Comoção, né? E outra, tudo que o Grêmio fez, toda a estratégia que o Grêmio fez, ela foi por água abaixo. Claro. E aí teve pior, Ribeiro. Aí o presidente do Grêmio teve que dar uma entrevista admitindo que é racismo. Sim. Para tentar evitar Pela primeira que vez. aconteça. Pois é, Pela primeira vez na história. Isso também pode ser até ruim para o Grêmio no julgamento. pode. Até ruim. O grande problema é que os mecanismos de punição dos clubes, eles são falhos. Eles são falhos. E o Grêmio vai pagar também por ser falho esse processo de punição. Por quê? Eu li uma notícia no Atualidades Primeira Edição, umas 2 semanas e meia, de um caso de racismo no Japão. O torcedor cometeu o ato de racismo, ele foi imediatamente punido pelo clube, ele foi identificado horas depois, o clube pediu desculpas para a instituição, para o jogador e para a torcida do clube adversário, e impediu o torcedor de ir no estádio. Mas nesse episódio o Grêmio fez tudo isso. Mas só que tem um detalhe, esse torcedor não vai no estádio dele nem do outro. Perfeito. Ele não vai frequentar o estádio torcendo para o time dele. Vocês sabem quem foi racista com o Paulão do Internacional? Não, até hoje ninguém Esse sabe. é o problema. E o cara tá lá no estádio. Porque o Grêmio não identificou. O Grêmio não identificou. Primeiro porque essa história que o Grêmio vende do monitoramento de câmeras internacional que pega tudo no estádio é uma balela. Isto é mentira. Neste caso, o Ministério Público analisou essas imagens 40 vezes e ela não é nítida em relação a quem cometeu o ato de racismo. Ou seja, um ato de racismo que ganhou conotação nacional naquele momento, o Grêmio não identificou o criminoso. O Grêmio que não veio do setor da geral, veio do setor nobre. O precedente do Grêmio é o seguinte: houve um caso este ano de racismo num Grenal contra o jogador Paulão do Internacional. O que o Grêmio fez? Nada. Não, mas o Grêmio foi punido. Não, é que na verdade... Mas não conseguiu aquilo que a gente tanto defende que o clube faça. Afastar o cara, né? Não fez. É que a minha ideia é o seguinte... Isso é um histórico também. Quantas vezes os clubes passaram a mão, né, em pessoas identificadas, porque elas tinham um histórico político, familiar, algo do gênero, né? Então, isso aí, essa bolha estourou. Como não foi feito nada, assim, guardadas as proporções, é muito com a nossa realidade, né? Por que a sociedade hoje vive a insegurança que se tem, né? Por quê? Porque nunca foi feito lá atrás alguma coisa. Por conta da impunidade em todos os Só que o que se consegue é que o futebol dá visibilidade, né? O presidente Koff está administrativamente fazendo muito bem quando trata esta torcida organizada como torcedores comuns e não privilegiados e que recebiam salários como acontecia anteriormente. Eu só quero que essa realidade continue independente de quem for eleito. Eu só quero que continue independente de quem for eleito. Tu sabe que eu estou embretado, na minha opinião, tá? Porque eu acho que o Grêmio, a direção do Grêmio, ela deveria sofrer uma punição, de repente, por não ter tomado providências antes, quando poderia ter tomado, né? Só que o problema é que essa punição ela vai respingar no clube e vai respingar no torcedor de bem. Sim. Então, o julgamento, é isso que eu estou colocando, o julgamento do STJD, ele vai punir o ato de racismo. Só que quem não cometeu o racismo, ele vai tomar a mesma punição de que quem cometeu. Então, não tem igualdade. Eu te entendi. É isso que eu contesto. Mas, Daniel, se der uma confusão numa casa noturna e morrer alguém numa confusão, a casa noturna vai ser interditada, mesmo que aqueles que frequentam e não fazem nada estejam lá presentes, né?